Olá pessoal, tudo bem com vocês? Como vocês sabem, esse mês de março nós estamos comemorando o aniversário de Patativa da Saré. E para comemorar essa data especial que relembra a existência desse poeta querido e eternizado na nossa literatura, tão importante para a nossa cultura nordestina, vou compartilhar com vocês essa história que foi escrita pela autora Socorro Acioli, que se chama Plantou Palavra e Colheu Poesia. Vamos lá? A história de Francisco e Antônio aconteceu num tempo em que não precisava de tanta coisa para ser feliz. De dia, bastava o sol iluminando o que era bonito e algumas horinhas de chuva de vez em quando para se tomar banho sem pressa, encher os açudes e matar a sede. De noite, quando o céu fechava a janela, os olhos então descansavam e os ouvidos despertavam. Era a hora de escutar a cantiga dos grilos e os versos de Antônio, falando de vida e de alegria. Alegria. Esse poderia ser o nome e sobrenome de Francisco, mas o seu nome completo era Francisco dos Santos Filho, porque havia o pai. Ele era o filho mais velho de uma família de muitos meninos e meninas, tantos que a mãe dele, a Cícera, até errava de nome. Francisco, ela chamava de João, João de Raimundo, Raimundo de Tobias, era tudo trocado. Eles vieram de muito longe, de uma viagem quase sem fim, procurando um bom lugar para viver. Cansados então de tanto andar, eles pegaram um atalho e, sem saber aonde iriam chegar, eles tiveram a sorte de encontrar uma cidadezinha chamada Assaré. E como doce é a vida quando tudo dá certo, não é? E as coisas deram certo em Assaré. Francisco, o pai, conseguiu um trabalho no mesmo dia em que chegaram, para começar na manhã seguinte. Deu sorte, eles acordaram cedo, pegaram a enxada e foram cuidar da terra. Dali em diante, era trabalho do chão e da chuva para a planta crescer. E em uma daquelas manhãs de roçado e pingos d'água, ele conheceu um grande amigo chamado Antônio. Antônio, então, convidou o pai e o filho para escutar os versos e a viola, mais tarde lá na sua casa. A reunião começava quando a lua aparecia e não tinha hora para acabar. Francisco, que nunca tinha ido a uma festa antes, ficou super feliz e empolgado. Então, chegando a noite, as estrelas desciam para o céu da boca dos poetas cantadores. Francisco nunca tinha visto nada assim na vida. Nossa, aqui o povo faz festa até para dizer palavra, cochichou com seu pai admirando. Antônio estava sentado em uma cadeira no centro, a princípio em silêncio, ouvindo os outros e concordando com a cabeça. Um cantava na viola e os outros respondiam, mas quando Antônio começou a falar, o povo todo se calou para escutar. Escutar a voz de Antônio fez o coração de Francisco bater forte, por causa daquele jeito de dizer as coisas, como se fosse música. Os versos de Antônio eram um espelho onde todos se viam mais fortes. Francisco, emocionado, queria entender a mágica daquela noite. Como é que se faz poesia? Então, a mãe de Francisco, Dona Cícera, lhe respondeu: poesia é coisa fina, meu filho. Quem sabe dessas coisas é professora. Fale com ela que é melhor. Então a professora respondeu: alma de poeta. É isso que você precisa para fazer poesia. Mas essa alma só se desperta com as palavras. Você tem de dormir com elas, viver ao lado delas, dia e noite, noite e dia, amar os livros e decorar os dicionários. Então a situação ficou cada vez mais complicada para Francisco. Quanto mais ela falava, menos ele entendia.
Uma coisa ele captou. Ele precisava dormir com um negócio que nem sabia direito o que era. Um dicionário. Então, Francisco resolveu ir até uma biblioteca. E quando chegou lá, ele perguntou se podia fazer o empréstimo de um dicionário. A funcionária então respondeu: dicionário a gente tem, mas não pode levar para casa. Ele insistiu muito e disse que devolveria no dia seguinte bem cuidado e que ele podia deixar até os chinelos dele como garantia. Uma menina que estava ao lado, sentada no chão lendo um livro, começou a rir da graça daquela garantia. Ele riu também, meio nervoso, meio sem jeito, e notou que aquela menina tinha um olho de cada cor. Com tanta insistência, a moça acabou permitindo e ele saiu com o livro pesado nos braços, como se fosse um bebê, e levou para o quarto da casa dele, como se fosse um segredo. Francisco passou as páginas daquele dicionário como se toca um mistério e nunca esqueceu do que sonhou. Agora, depois de uma noite inteirinha dormindo com o dicionário, alguma coisa tinha que acontecer. Abriu a boca para fazer poesia. Pensou, tentou, pelejou, mas não saiu nada. Nada faria Francisco desistir. Quando ele voltou à biblioteca, achou que a mocinha dos livros talvez soubesse de alguma coisa. Eu não entendo nada de poesia, ela respondeu. Mas por que você não pergunta ao seu Antônio? A gente tem que falar com quem sabe. O mistério da poesia de Antônio talvez estivesse ali mesmo naquele roçado. Se era lá que ele passava o dia todo, talvez fosse no meio da terra e das sementes que a mágica das palavras acontecia. Então, ele foi andando. Quando viu Antônio tirando alguma coisa do bolso, Francisco parou, observou o homem colocando pequenos objetos no chão, cobrindo com a terra e falando algo que parecia poesia. E Francisco pensou: é isso, ele planta as palavras. À noite, então, antes de dormir, Francisco pegou uma revista velha da sua mãe, rasgou com todo cuidado algumas palavras que achou mais bonita e, sem pensar muito no que significavam, assim como o Antônio colocou os pequenos pedaços de papel no bolso da calça e dormiu, com a esperança de que no dia seguinte viveria a glória de virar poeta. E amanheceu o dia. Francisco estava super sorridente. Antes de começar o trabalho, escolheu um cantinho de terra perto de uma árvore para plantar as suas palavras amassadas do bolso. Arrumou tudo com cuidado, como se fosse um berço. Cobriu com a terra como se fosse um lençol e voltou para o seu trabalho, feliz da vida. Agora seria como se faz com a semente, era só esperar. Esperar é ruim para quem tem pressa. Mas logo no dia seguinte, ele foi até o lugar de sua plantação secreta, mas não havia nada. Cavou um pouco e nada. Talvez precisasse esperar mais uns dias. Talvez um mês, 6 meses, um ano. Mas ele não tinha tanto tempo. A próxima lua cheia estava chegando e ele queria muito falar os seus versos para todo mundo ouvir. Francisco já estava quase decidido a não ir mais para a cantoria e esquecer aquele negócio de ser poeta, quando de repente a menina, com um olho de cada cor, chegou na porta da sua casa antes do sol nascer. Eu descobri, ela disse esbaforida. Como que se faz poesia? O quê? Ele perguntou impressionado com aqueles olhos dela. Como é que se faz poesia? Você também estava procurando? O tempo todo. E quem te ensinou? Foi seu Antônio. Ele disse que é igual ao roçado. Primeiro a gente planta as palavras, depois colhe as poesias. Ah, mentira dele. Eu já fiz isso e não deu certo. Eu também fiz isso. Plantei umas palavrinhas na terra e vou esperar. Se não der certo, eu tento plantar de outro jeito. Seu nome é Francisco, não é? É. E o seu? É Luzia. Engraçado, você tem um olho de cada cor. Fizeram silêncio, mas o coração de Francisco já estava cheio de palavras. O sol nasceu
eu tenho que ir, você vai para a cantoria? Francisco fez que sim com a cabeça. Ela então correu e ele falou para o vento: até mais tarde, Luzia. Luzia ficou na cidade, mas parecia que ela tinha ido para o roçado junto com Francisco. Ele viu seu rosto em todo lugar, como um retrato colado por dentro da vista. Ele foi com a família inteira para a cantoria naquela noite. O pai, a mãe e uma fila de irmãos. Antônio já estava lá na frente, a postos para ouvir a viola dos amigos, aguardando o momento certo para falar. Francisco virava-se o tempo todo procurando por Luzia. Pensou nos seus olhos, no seu jeito de achar a graça na vida. Ele também buscava descobrir o mistério. Era ela sua primeira amiga em Assaré, a menina mais linda que viu um pouco pedaço do mundo que conheceu. Cadê Luzia? Ele dizia em voz baixa. O tempo passou e ela não apareceu. Terminou a cantoria e nada de Luzia. No dia seguinte, ele acordou cedo para o trabalho. Saiu sonolento de casa e quase não acreditou quando viu Luzia na sua porta. Você nem foi para a cantoria? Então Luzia respondeu: eu estava fazendo isso aqui. Acho que descobri. Luzia entregou um papel dobrado na mão de Francisco e saiu correndo. Francisco lia tão concentrado aquelas palavras que nem notou que Antônio, seu amigo, havia chegado e estava ao seu lado. Você tanto lutou que conseguiu, não é, Francisco? Colher sua poesia. Então Francisco respondeu: mas não é minha, eu plantei no lugar errado, não nasceu nada. Antônio perguntou: e de quem é essa poesia? Francisco respondeu: é da Luzia, aquela que tem um olho de cada cor. Ela te deu uma poesia de amor? Acho que sim, Francisco respondeu envergonhado. Então você plantou no lugar certo. A melhor terra para a poesia é o coração. E assim termina a nossa história. Um beijo para vocês. Tchau, tchau.